prosseguindo no mesmo diálogo de Jesus do último episódio. Estão na casa, portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus aparece e manda paz para todo mundo. Paz, galera, salve, salve! Quem é? Quem é? Sou eu, olha aqui, ó, carrego as marcas comigo, ó. Do jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí ele disse uma outra frase, agora eu quero parar nessa segunda frase. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Bom, como eu sempre digo, vamos devagar, como eu sempre digo aqui nos nossos diálogos, nós não estamos fazendo um estudo profundo teológico sobre todas as implicações de cada afirmativa do Verbo encarnado, Cristo. Primeiro que eu não tenho condições de fazer isso, e se tornaria também um estudo infinito. Tem teologia de 2000 anos falando sobre isso, não dá. Nós estamos aqui lendo os diálogos e tirando lições para a nossa vida. Essa é a proposta, né? São conversas que nos ensinam a viver. Então tá. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas lá em Atos capítulo 2, não foi lá que desceu o Espírito Santo? E depois ele não vai descendo toda vez? Não, ele desceu só uma vez. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi a inauguração da Era do Espírito. Você já leu Hebreus? Eu já te mandei ler Hebreus, capítulo 1. Versículo 1. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas, como é que o povo se relacionava com Deus antes de Cristo? Pelas palavras dos profetas. A lei e as palavras. Eles conheciam Deus pelo que estava escrito, pelos que os profetas diziam. E diz o escritor de Hebreus: hoje nos fala através do Filho, o herdeiro de todas as coisas que o Pai lhe confiou. Então, num segundo momento, Deus se manifestou aos homens através da sua presença, o Emanuel, como gente entre os homens. Antes, pelas palavras, lei e profetas. Durante o tempo em que ele esteve vivo, como alguém que a gente tocava, pegava, comia com a gente, deitava, ocupava um espaço no tempo. Gente, em carne. Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, mas em carne. E quando Jesus morre e ressuscita, sobe aos céus, como diz Atos capítulo 1, nós vamos chegar lá nesse diálogo ainda. Logo no capítulo 2, enquanto estavam reunidos no dia da festa das colheitas, ou festa das semanas, ou festa do Pentecostes, eram contados 50 dias após a Páscoa, porque no primeiro domingo após a Páscoa, a enxada começava a ferir a terra para a colheita. E no 50º dia, eram 7 semanas de 7 dias de colheita, 49 dias, 7 vezes 7. E no 50º, Pentecostes tinha a festa. Né? Penta significa 5, né? Então, Pentecostes, a festa das colheitas ou festa das semanas, era assim que eles chamavam. Ali o Espírito Santo desce, num simbolismo muito bonito, né? Que Jesus estava colhendo a sua igreja, né? Semeou seu filho na Páscoa, colheu a sua igreja, no Pentecostes. John Stott diz que a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, é o último evento da obra salvífica. Ele promete o filho, uma promessa. O filho nasce em Maria, nasceu uma vez só, não precisou de nascer várias. Desenvolve o seu ministério e deixa o seu reino anunciado, foi feito uma vez. Ele morre uma vez só, o Filho de Deus não tem que morrer várias. Ele ressuscita uma vez só, ele não teve que ressuscitar várias. Sobe aos céus, subiu uma vez só, não tem que ficar descendo e subindo. E depois envia o seu Espírito, e foi uma vez só, não precisa ficar enviando. Assim como conhecemos no Antigo Testamento Deus pelas palavras dos profetas, nos dias de Cristo através da sua própria vida presente e a partir de hoje no Espírito. Eu e você não conhecemos o Jesus carne e osso. Quando a gente conhece Cristo, ele já é Espírito.
quando cremos em Cristo, ele já habita em nós pelo seu Espírito. Já é um conhecimento espiritual, nós não conhecemos carnalmente. Esses discípulos o conheceram de duas formas. O conheceram como gente, e quando ele ressuscita e vai embora, eles se manteriam até a volta de Cristo como? Com o Espírito. Jesus fala isso em João 14, 15, na videira, 16, mas o 14 eu vou para o Pai, mas eu volto, vou preparar uma casa, um lugar para vocês, mas não vos deixarei órfãos, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Eu sempre, quando leio esse texto, penso assim, como se Jesus dissesse, olha, a era do Espírito vai ser inaugurada, tem algumas coisas para fazer ainda por aqui, assinar uns papéis antes de ir embora, vocês vão me encontrar em Jerusalém e eu vou subir aos céus, e no Pentecostes o Espírito vai descer. E aí todo mundo que me conhecer vai me conhecer em espírito e não mais em carne, porque eu vou estar com o Pai. Mas como vocês estão no meio do caminho, eu sopro sobre vocês o meu Espírito, até que essa era seja inaugurada. É uma das maneiras, ou a maneira como eu enxergo esse texto e digo, que coisa bonita. Eles não ficaram órfãos durante aqueles 49 dias. O Jesus em carne e osso não estava ali com eles, mas Jesus soprou sobre eles o Espírito. Há pessoas que dizem que o Pentecostes é um sinal do batismo do Espírito Santo, que depois que você crê, você tem que ser batizado no Espírito. Primeiro você recebe Jesus e depois o Espírito Santo. Eu acreditei por muito tempo nisso, mas examinando as Escrituras hoje eu vi que não. Isso aconteceu com os discípulos que primeiro conheceram o Jesus em carne, para depois conhecerem o Espírito. Mas para nós, que quando o conhecemos já é Espírito, nós já conhecemos o Cristo Espírito. Não tinha como Jesus Cristo de carne e osso ser engolido e habitar em todos eles. Ele estava como gente. Por isso que se primeiro você tivesse que receber Jesus para depois receber o Espírito, deveria ter um dia para a gente receber o Pai. Faz sentido para você? E hoje quando você diz, Senhor, eu quero que o Senhor ocupe minha vida e me conduza, você já o conhece Espírito, você já o recebeu. Aliás, ele disse a Filipe, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, e nós vamos enviar o Espírito, e nós passamos por esses diálogos. O Pai, o Filho e o Espírito são um, não dá para dissecar e separar os três, receber o Filho e não ter o Espírito, receber o Pai e não ter o Filho. Ele está conosco. Agora, nesse exato momento, ele está conosco. Soprou sobre os discípulos e digam, meu Deus, que frase incrível. Agora eu vou estar dentro de vocês. Depois isso aconteceu em Pentecostes como um marco que inaugura o novo tempo de vida, de fé desse mesmo povo, que conheceu a Deus pela palavra dos profetas, depois conheceu a Deus como um homem entre eles, e agora o conheceria como Espírito. Mas entre sua ressurreição e a descida do Espírito nesses 49 dias, ele já disse, vocês não vão ficar órfãos nem um segundo, já recebam do meu Espírito. Eu acho que isso tem a ver com o fato, talvez aponte para nós, para a gente aprender alguma coisa mais desse diálogo, é de que a gente não vive nem um segundo sem o Espírito Santo. Eu sei que a gente fica angustiado quando nós não temos alguma coisa que nos falta e dizemos, eu não posso viver sem isso, Deus me ajuda. E acho que do céu ele responde, você pode viver com, pode viver sem. Você só não consegue viver sem a minha presença em você, porque eu sou a vida. Só não dá para viver sem o Espírito, sem o resto dá para viver. Por isso que é uma loucura nós termos a fé para buscarmos resultados nessa vida, enquanto o próprio Cristo, que está em Espírito em nós, já é a vida. Nós continuamos procurando, só que agora, através de Cristo, queremos procurar outras coisas que não Ele, e não enxergamos a beleza da sua vida em nós. Aqui a gente tem que parar, o meu episódio tem que acabar, porque não pode ser comprido demais, mas você tem que parar um pouco, e até amanhã, no próximo episódio, enquanto Jesus não voltar, ou a gente for levado para Ele, você precisa ter esse texto na cabeça, e pensar o quanto
a sua vida só tem sentido vivendo no espírito, ou enquanto outros espíritos tentam animar essa tua carne mortal. E o pior é que você busca-os de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender, mas vida mesmo é só no espírito. Até o próximo, pessoal!